um prazer muito grande fazer parte desse momento de grande responsabilidade social que o Estado de Sergipe, né, demonstra ao propor um encontro desse e aproveitando aí a oportunidade das redes sociais, da internet, da gente estar podendo abranger o máximo possível de pessoas para refletir esse tema da amamentação, a semana de ouro, realmente, que é o leite materno, e também falar de um tema que perpassa por todos nós, inclusive como cidadãos e também como representantes do Estado. Eu queria agradecer imensamente ao Dr. João, né, pela sua participação e suas palavras aí de apoio, porque é muito importante a gente ter um gestor que vista a camisa da amamentação, que vista a camisa da atenção primária, principalmente, porque é aquela que chega mais junto às gestantes, e agradecer a doutora Elga pelo convite, né, muito carinhoso que ela me fez para a gente aproveitar esse momento e discutirmos aqui nessa manhã sobre o tema da Semana Mundial da Amamentação. E dar um abraço a todas as pessoas desse estado que eu tenho um apreço muito grande. Eu já fui várias vezes aí na época mesmo da implantação do Hospital Amigo da Criança, né, de trabalho do curso de aconselhamento em amamentação. Então, eu tenho vocês no meu coração e eu sei todo o esforço que esse Estado faz para poder proporcionar à população, especialmente às crianças do Estado, uma qualidade de vida, né? E começando desde o cuidado dessa criança intraútero e também depois acompanhando principalmente o processo de aleitamento materno. E as minhas colegas, né, que vão partilhar depois esse momento, o meu grande abraço e espero que a gente faça uma complementariedade do tema, que é abrangente. Eu vou tentar em 45, 50 minutos, né, tentar passar um pouco do recado que eu teria para dar para vocês. Primeiramente, esse tema, ele nos remete a pensar, né, por que a gente vai falar de amamentação, por que nós temos que trabalhar esse tema que deveria ser praticamente algo já corriqueiro, mas nós precisamos alertar, porque eu sempre digo que é uma das poucas ações que ela não depende somente de um ato mais simples, ele é muito complexo. Você trabalhar com a amamentação, você tem que olhar para a mulher, para esse corpo dessa mulher que faz a opção de amamentar ou não. Então, eu já entro com o primeiro conceito de que muitas vezes a gente julga algumas mulheres pelo fato de não amamentar, mas muitas vezes é pelo desejo dela, e para isso precisa do apoio, porque às vezes um desejo de negação à amamentação tem muitos fatores por detrás. E um deles, às vezes, são as condições dessa mulher. Por isso que é a importância dos programas de Estado estarem sempre atentos em como eu apoiar melhor essa mulher desde o momento em que ela engravida, né? Eu diria que a amamentação ela tem que vir realmente de uma organização de todo o sistema, onde nós temos uma responsabilização muito grande da equipe da estratégia saúde da família, que passa por um momento extremamente delicado, porque nós fomos dominados aí por um vírus que nos isolou, e isso com certeza vai ter e tem algumas repercussões para a vida dessa mulher e dessa criança. E nós precisamos mais ainda voltar àquela estratégia que na década de 80 nós iniciamos, principalmente na década aí de 90, a estratégia de visitas domiciliares, né, com o apoio principalmente do agente comunitário de saúde, e a preparação, inclusive, das equipes da educação, da proteção social e ação social, que tudo agora vai ter que estar junto. Eu acho que esse momento nos leva a pensar naquele conceito da integralidade, da intersetorialidade que nós tanto queremos, mas que é tão difícil. E agora eu acho que esse vírus ele veio para que a gente comece a se fortalecer enquanto equipe. Então, eu vou abordar aqui em poucos minutos para vocês sobre responsabilidade social, amamentação e infância. Eu sou conhecida mais como Márcia Machado, eu sou enfermeira de formação, mas eu tenho até o pós-doutorado na área de saúde pública e sou professora do Departamento de Saúde
Coletiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Então, a primeira questão que eu traria para vocês aqui deixa eu passar aqui, pronto. Por que nós devemos olhar para a primeira infância e incentivar o aleitamento materno? Quando nós falamos em proteção social, em responsabilização social, nós temos que entender que a base da nossa vida, a base da vida de qualquer ser humano está na infância. Por isso que na última década, vários estudos, vários trabalhos estão sendo desenvolvidos para entender primeiro como é a mente da criança. Né? A gente sempre, se você olha a história da infância, a história da criança no mundo, até o século XVIII, as crianças eram consideradas como seres quase inanimados, né? Que não tinham pensamento, não tinham emoções, e quem comandava a vida dessa criança eram os pais. Ok, isso continua. Toda criança é cuidada por um adulto, ele deve ser cuidado por um adulto. Então, não adianta a gente fazer determinadas intervenções pensando que somente vai atingir a criança. Primeiro, nós temos que atingir aquele cuidador. E esse cuidador que está bem mais próximo é a família, especialmente o pai, a mãe e os avós, que são as pessoas que sempre estão mais junto das crianças. Então, a amamentação, nós já sabemos, estudamos muito, e todos estamos conscientes de que é o leite mais adequado para a criança. Quando a gente fala em fórmulas artificiais, a gente fica com certo cuidado, porque esse leite que é preparado, que é colocado dentro de uma lata, num formato de pó, ele é um leite que foi retirado da vaca, que tem substâncias que foram preparadas para um animal, no caso o bezerro, por exemplo. Mas no caso do leite materno, esse leite foi preparado para a criança. Por isso que a gente tem que entender que é um leite tão rico, que tudo que está dentro dele é como se fosse um sangue. Eu, quando trabalhava no banco de leite da maternidade escola, aqui em Fortaleza, às vezes as pessoas ligavam e diziam, é do banco de sangue? Eu digo exatamente, é do banco de sangue branco. Porque o leite ele tem tudo o que o bebê precisa, inclusive a água, que às vezes a gente olha para o Nordeste e diz assim, mas o nosso clima é quente, a criança vai precisar tomar água. Não, o leite materno já vem com 83% de água e a criança já, naturalmente, ela é hidratada a partir do momento que esse bebê suga. Então, eu diria que é o alimento mais completo dentro de um local que é bem conservado, que conserva esse leite, as propriedades que é o peito da mulher. Então, quando a gente amamenta, nós já estamos trabalhando a questão da primeira infância, porque no momento em que eu vinculo com essa criança, que eu coloco ele no braço, eu já estou estimulando o cérebro dessa criança para poder se sentir seguro. E eu gosto sempre, quando eu falo de amamentação, tem muitos jovens que estão nos escutando e que talvez não tenham passado tanto quanto nós, que temos um pouco mais de 50 anos, pela experiência de há 3 décadas atrás, de uma experiência muito dolorosa, que era a questão da desnutrição. Hoje, quando a gente se depara com uma criança muito abaixo do peso, nós nos espantamos, nós nos assustamos. Mas isso era algo corriqueiro. Quando eu fazia, por exemplo, a faculdade de enfermagem na década de 80, que eu entrei em 80 e saí em 85. Eu via dentro do cenário aqui do Ceará, que não é diferente também de Sergipe, crianças nesse estado. Né? Crianças que você pegava uma criança com 1 ano com o peso de uma criança ao nascimento, 3,5 kg, 4 quilos. E isso daí, o que havia 36 anos atrás, era muito doloroso, né? Porque nós também tínhamos uma história que perpassava desde quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que essa questão da colonização, onde os escravos passaram a ser utilizados, inclusive, para serem amas de leite. E as mulheres, elas não amamentavam como uma proteção, achar que o seu peito iria cair, que aquele leite não era suficiente para a criança, e usavam o corpo das escravas para colocar a criança, filho, normalmente, dos patrões, para amamentar. Então, nós temos uma história muito dura. Se vocês lerem, eu acho que é muito importante a gente estar sempre se atualizando com esse tema da amamentação, que muitos dos conceitos que a gente escuta
por exemplo, dos nossos avós, bisavós, de que o leite era fraco, né, que o leite não sustenta porque ele não tem nutrientes suficientes, e a gente sabe que sim, existe. E essa prática, inclusive, da doadora de leite, ele mudou nessas décadas, porque, por exemplo, no caso o HIV/AIDS, que surgiu na década de 80, ele passou a trazer uma transformação na prática da doação de leite, da mãe doadora ou daquela mãe de leite, que era muito praticada, porque foi detectado que dentro do leite materno aquele vírus poderia passar para uma criança que nascesse saudável. Então, tem muita coisa que foi mudada a partir da história e a partir de alguns eventos que aconteceram nessas últimas décadas. E aqui, só para poder retratar e mostrar, inclusive, para vocês, principalmente os mais jovens, né, que às vezes não conseguem perceber as mudanças ou acham que nunca, nada foi feito nessas décadas, e foi muita coisa feita assim. Aqui eu só mostrando para vocês é um pouco da questão da nossa estatística, que vocês estão vendo aqui, em 1955, a cada 1.000 crianças que nasciam, 203 morriam antes de completar um ano de vida. Isso foi caindo aqui. Né? Vocês estão vendo essa outra curva que mostra que houve um problema que, a partir de 2014, 2015, começou a haver um certo aumento também da mortalidade infantil. E creiam, depois disso, nós temos uma pandemia no meio do nosso caminho, que isso vai ter que ser acompanhado. Esses indicadores, com certeza, vão aumentar um pouco, né? Porque uma das proteções para a mortalidade infantil é a questão do aleitamento materno. E aqui só vocês estão vendo ó, como mudou o ranking, né, dessa questão das taxas de mortalidade infantil no Nordeste. E o Sergipe, por exemplo, em 1980, a cada 1.000 crianças que nasciam, 90 morriam antes de completar um ano de vida. E isso mudou hoje, né? Nós temos, para cada 1.000 crianças que nascem, em torno de 18 a 20 crianças que morrem depois, nesse período do primeiro ano de vida. Graças a quê? Ao trabalho que vocês estão desenvolvendo, ao trabalho de cada cidadão que chega a apoiar uma mulher para amamentar, porque a amamentação, todos os estudos já mostram isso, é o maior protetor para que essa criança tenha menos diarreia, tenha menos desnutrição e tenha menos problemas, principalmente no primeiro ano de vida. E tudo que aconteceu de lá para cá, ele aconteceu porque muitas políticas públicas foram adotadas. Nós tivemos vários eventos que juntos, não foi um só, que fez com que a gente proporcionasse um aumento dessa taxa de amamentação. Tivemos o Programa Nacional de Aleitamento Materno, a implantação do alojamento conjunto. É inimaginável a gente pensar que antes da década de 90, por exemplo, todas as crianças que nasciam, quando era noite, eles ficavam longe da sua mãe. Eles não ficavam em alojamento conjunto, iam para um berçário. E nesse berçário eles tomavam fórmulas infantis, eles não eram estimulados à amamentação. Então, essa prática, com certeza, inibia que essa mulher amamentasse. Nós tivemos muitas boas iniciativas nessas últimas décadas, como o aumento da licença maternidade, o Estatuto da Criança e o Adolescente, que a gente luta para proteger essa criança, esse adolescente, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, a questão do bebê canguru e a humanização do trabalho de parto, ter um acompanhamento na maternidade desde o parto, né? Isso também favorece muito. A licença que foi ampliada, inclusive para as mães que têm nenéns prematuros, e a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Então, tudo isso junto, com o apoio, inclusive, da Estratégia Saúde da Família, fez com que os nossos dados melhorassem. Mas a gente não pode esquecer também que o que aconteceu durante décadas foi que o corpo da mulher passou a ser reconhecido por ela como algo que não fosse produtivo. Por exemplo, a indústria de fórmulas infantis começou a fazer várias propagandas, e muito bem feitas, diga-se de passagem, para colocar na cabeça das mulheres de que o leite dela, por exemplo, era fraco, que o leite dela parecia com água, por isso que não era suficiente para nutrir, por isso que a criança chorava, porque o leite dela não tinha os nutrientes que o leite de lata, por exemplo, poderia trazer para essa criança.
Então, foi preciso muita luta. Eu mesmo participei de alguns encontros da rede IPFA, que nós trouxemos o código de internacionalização, de comercialização dos substitutos do leite materno. Saibam, vocês que são mais jovens, que, por exemplo, quando eu fiz a minha faculdade de enfermagem, nas enfermarias, na época, na década de 80, do início, todas as mulheres recebiam uma latinha de leite na metade, dentro da própria maternidade. Isso era uma prática para dizer para a mãe, olha, o seu leite é pouco, não sai, são gotinhas, isso não vai nutrir a criança. E aí foi preciso que um grupo a nível internacional se unisse e colocasse essa regulamentação, que foi tão danosa, essa prática, que ainda acontece. A doutora Isaísa colocava aí que nesse momento de pandemia, as indústrias começaram a fazer de uma forma muito sutil, usando o Facebook, usando o Instagram, né, de algumas mensagens colocando latas de leite, mamadeira. E isso parece assim bobagem, mas muitas pessoas começam a imaginar, porque são imagens bonitas, que seduzem algumas mulheres, né? E aqui só mostrando uma grande revolução que tivemos no Brasil nessas últimas décadas, foi a criação da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano. É revolucionário, né? Vocês sabem que nós temos mais de 311 bancos de leite em todo o país, inclusive aí, com certeza, em Aracaju funciona, não só em Aracaju, mas no estado, né? A gente sempre amplia, quando não tem bancos de leite, postos de coleta, locais onde essa mãe tem um suporte. Então, eu diria que foi a grande revolução que nós tivemos, que é um local muito respeitado e que acolhe muito bem as mães. Então, como é que a gente pode pensar no mundo, né, de colaboração, de paz, de bem-aventurança, se a gente não observar o começo da vida? O começo da vida é a base realmente que nós precisamos estar atentos. Tudo que vocês quiserem colocar na cabeça de uma criança, faça de uma forma muito bem feita, principalmente na primeiríssima infância, que é de 0 até 3 anos. E isso aqui que a gente está mostrando para vocês é que dentro do útero da mãe, essa criança já começa a ter emoções, ela já começa a sentir como ela será acolhida. Por isso, da importância da gente saber, e muitos brasileiros não sabem, que para o desenvolvimento infantil, eu tenho que investir primeiro na gestação, porque nessa gravidez, essa mulher tem que ter um suporte nutricional melhor, ela precisa ter um apoio familiar, precisa ter um acompanhamento dela durante toda a fase e, principalmente, uma orientação de como ela se preparar para receber essa criança. Então, vamos começar a pensar mais em olhar e acompanhar muito de perto todas as gestantes que vocês tiveram no estado. E observar também como é que eu faço, o que é que eu faço para ajudar. Eu, enquanto uma tia, uma avó, uma profissional de saúde, o que é que você está fazendo para poder colaborar para que essa mulher tenha oportunidades? Eu vejo muitas vezes a gente, por exemplo, lutou demais para ter a licença maternidade, 180 dias, e de repente, quando uma empregada doméstica ou uma pessoa dentro da sua empresa engravida, o patrão já começa a fazer cara feia, puxa vida, mas vai engravidar, e aí? E aí, quando tem um bebê, diz, olha, depois de um mês você já volta a trabalhar. Quando deveria estimular e praticar aquilo que a gente sabe que é o melhor. Essa mãe deveria ficar mais tempo nesse primeiro momento, principalmente nos 6 primeiros meses, com essa criança. Então, a gente também tem que fazer sempre essa autorreflexão. O que é que eu faço para promover o aleitamento materno? Porque nós juntos podemos fazer muita coisa, mas começa também de atitudes individuais. E entender, como nós estamos falando nesse momento de responsabilidade social e primeira infância, saber que essa base é como uma construção de uma casa. Quando eu começo a alicerçar uma casa, eu tenho que observar a base dela. Não adianta eu colocar uma casa com colunas frágeis, porque quando você for crescendo, a construção, essa casa vai cair ou vai apresentar alguns problemas. É a mesma coisa que acontece com a criança, porque o cérebro é como uma esponja. Ele vai absorvendo tudo que eu vou colocando ali dentro daquele momento que eu estou tendo contato com a criança. Então, o que a gente tem que colocar nessa base inicial dessa construção da vida de uma criança é afeto, estímulo.
porque isso vai melhorar lá na frente a questão do estudo, o raciocínio, a autoestima, quando eu me sinto seguro desde criança e apoiado pelos pais, isso é muito importante. A questão do relacionamento, quando eu estou conversando com a criança, que eu interajo, essa criança vai se sentir segura e depois ela vai se relacionar melhor, inclusive com as outras pessoas. Aumenta a inteligência emocional, já tem estudos mostrando que crianças que mamam, elas têm um QI um pouco mais elevado, né, daquelas crianças que não mamam, porque normalmente o contato com a criança enquanto ela está no colo é muito mais eficaz. Ninguém amamenta em silêncio, ninguém amamenta sem olhar, sem sorrir. E isso é importante. Já tem estudos mostrando que depois de 20, 30 anos, aquelas crianças que amamentaram, inclusive para o trabalho, elas têm uma melhor desenvoltura. E só reforçando mais uma vez que esse cérebro ele é complexo, mas que ele tem um papel preponderante para as funções do corpo. É no momento que eu olho para a criança e a trato pelo nome e não como um bicho chato, que menino velho, né, que menino horrível. Quando a criança começa a ouvir isso, ela vai introjetando. Então, eu preciso dizer para a mãe que ela deve primeiro falar com a criança usando o seu nome. Se eu sou Márcia, ou se eu quero se chamar de Marcita ou Marcinha, eu tenho que fazer isso de uma forma carinhosa, desde o momento em que ela está dentro do útero, porque o cérebro vai absorvendo isso. Então, essa ausência desses estímulos, principalmente estímulos positivos, vai fazer com que mais na frente a criança tenha várias repercussões negativas. E aqui só mostrando, como eu falei, que essa fase do cérebro que recebe mais informações, mais estímulos, principalmente na capacidade da criança falar, quanto mais eu converso com a criança, mais ela vai ampliando o número de palavras, a forma como eu falo, eu vou interagindo com a criança vai conhecendo o seu pezinho, conhecendo a mão, conhecendo o rosto, tocando na mama, tocando no rosto da mãe. Então, isso acontece principalmente, né, nesses primeiros anos. Principalmente, você tem um pico aqui muito grande até os 5 anos de vida, os 5 anos completos. Então, se vocês me perguntassem, Márcia, o que você acha que a gente deveria fazer mais? Eu digo, acompanhem as gestantes e as crianças até 5 anos, como se tudo que você fizesse de bom, a gente pudesse colher frutos depois de 20, 30 anos, e é esse o objetivo que, normalmente, os gestores devem ficar sempre atentos, né? E aqui essas relações amorosas protegem o cérebro. Quantos de vocês, às vezes, quando vem uma criança no colo, um bebê recém-nascido, diz, coloca essa criança no berço. Essa criança não pode ficar o tempo todo no braço, senão ela vai ficar manhosa, vai ficar, né, a criança amufinada. Pelo contrário, quanto mais uma criança recém-nascida fica no colo, e esse colo de preferência que seja do pai e da mãe, vocês estão vendo aqui que eu coloquei essa foto de propósito, que a gente deve estimular o máximo possível que a criança fique com o ouvido aqui encostada no peito ou então no meio do colo. Em vez de colocar a criança aqui em cima, depois da mamada, coloca aqui entre os seios, porque a criança dentro do útero já escutava a batida do coração. E quando ele nasce, que eu coloco a criança para ouvir a batida, ele lembra daquela batida do coração que ele estava durante os 9 meses. Então, deixem a criança no colo. Com 4, 5 meses, ela já vai criando a sua própria autonomia, ela já começa a se sentar, depois começa a engatinhar, depois ela vai andar e não quer mais conversa com o seu braço. Então, aproveite essa oportunidade, porque os estudos que acompanham crianças durante muito tempo já observaram que quanto mais o bebê tem colo, por isso que os bebês prematuros que vivem de bebê canguru, ficam em bebê canguru, esses bebês aos 20 e 25 anos, eles têm menos depressão, menos síndrome de pânico e menos problemas de transtornos mentais. Vocês vejam que aquilo que a gente faz agora, a repercussão é mais lá na frente. E é importantíssimo o envolvimento dos pais. A gente sempre acha que a amamentação é a responsabilidade somente da mulher. Não. Hoje, inclusive, eu estou totalmente convencida de que, mesmo aqueles casais adolescentes que engravidam precocemente,
nós temos que envolver os pais, os meninos, os adolescentes na formação dessa criança dentro do útero, fazer com que eles participem das consultas, dos atendimentos. É muito importante que toda consulta, os profissionais sempre perguntem: cadê o pai do bebê? Ou cadê a avó do bebê? Traga para a consulta. É importante que eles escutem o que vocês vão dando de informações positivas. Aqui eu vou tentar só passar aqui rapidamente esse vídeo para vocês ouvirem. Vínculo é uma definição que a gente percebe mais do que consegue falar, mas vínculo é uma relação íntima entre dois seres que é muito intensa no pós-parto e no nascimento, e que tem a finalidade fundamental de proteger os recém-nascidos, porque esse vínculo faz com que a mãe se dedique intensamente a essa criança. Ela às vezes até esquece do companheiro, do pai, da vida, ela fica muito ligada, ela tem uma sensação de que ela precisa acertar, que ela precisa cuidar, e esse vínculo ele tem como resposta também outro sentimento, que é o apego. O vínculo depende muito mais da predisposição que você tem em estabelecer um contato, em conhecer, em construir uma relação. Nesse sentido, as crianças são muito abertas para construir vínculo sempre. Depende muito mais do adulto entrar em sintonia com essa disponibilidade que a criança tem. Cadê o Pedro? Cadê? Esse vínculo é fundamental fisicamente, psiquicamente, para essa criança ter segurança. A criança precisa ter segurança que alguém em algum momento vai atender a sua necessidade. E para se lançar para o mundo, na medida em que esse vínculo, em que essa pessoa não só atende necessidades, como possibilita espaços seguros, alimentação adequada. Assim, é um universo bem complexo os primeiros anos, né? O vínculo está no tempo que você passa junto. A gente toma café juntos todo dia, as refeições a gente tem que estar junto. E eu acho que tem que respeitá-los também. Entender quem eles são e respeitar um pouco do que eles são. Peguei os dois, tanto o Benjamin quanto a Estela. Eu fiquei absolutamente encantada pela natureza, mas o amor que eu sinto por eles é uma construção diária. Eu aprendi a amar meus filhos desesperadamente, assim como eles aprenderam a me amar desesperadamente, porque eles descobriram que eu era a mãe deles pelo dia a dia. E significa acordar a noite inteira, significa dar banho, significa trocar fralda, mãe, é se jogar no chão e você aprender a lidar com a mãe. Isso é construção de amor. É a relação que é difícil, que dá trabalho, mas é aonde, na verdade, é a formação da criança, né? É ali onde ela vai ter a base, o substrato de vida dela. Eu acho que essa é um momento histórico da gente reatar o vínculo e não deixar com que isso se perca, porque a criança, a infância vai, né? E é ali, é aquele momento só que a gente tem para isso. Bom, eu passei esse vídeo rápido, ele é muito sensível, né? Porque ele traz um tema que é essa construção da formação de vínculos, porque essa construção dessas competências, ou seja, eu tocar na criança, eu estimular, eu brincar, eu contar histórias à noite quando eu vou dormir, histórias boas, viu? Por favor, não fiquem só dizendo que é o lobo mau que vai pegar, não. Não, utilizem o máximo possível construções positivas, né, nas informações que vocês passam para essas crianças. Elas vão captando essas informações, porque isso, no futuro, vai melhorar o desempenho dessas crianças. Isso é fundamental. Às vezes é até difícil, né, um gestor público, e é louvável quando alguns colocam como prioridade, por exemplo, a plataforma de construir um plano municipal da primeira infância, porque muitas vezes não é palpável aquilo que você faz, demora anos para poder a gente ver, mas um bom gestor, o gestor inteligente, ele pensa nisso. Como é que eu quero a minha sociedade?
como é que eu quero a comunidade onde eu vivo, onde eu estou lutando por ela, para poder melhorar a qualidade de vida. É investindo na primeira infância. Por isso que isso já faz parte também da responsabilidade social, você ter um plano da primeira infância bem construído. E um outro tema, para a gente já ir fechando esse nosso diálogo aqui pela manhã, é dizer que quando é que eu devo, por exemplo, eu, Márcia Machado, como é que eu estimulo tanto, eu leio tanto sobre a amamentação, como é que eu posso, na minha família, estimular melhor esse cuidado para a amamentação? É estimulando, como eu estimulei a minha filha, que hoje já tem 32 anos, quando fosse brincar com suas bonecas, né, naquela formação ali de um núcleo familiar, tem o papai, tem a mamãe, tem o irmãozinho, tem o titio, eu já comecei a ensinar para ela que o leite para um bebê saía do peito dela. Isso, a minha dissertação de mestrado, inclusive, eu estudei mulheres que amamentavam exclusivamente até 6 meses, e o que mais foi evidenciado é que todas elas diziam, quando eu via a minha mãe, ou quando eu via alguém, quando eu era pequenininha, eu me lembro dela colocando o meu irmãozinho, o meu sobrinho, o meu primo no braço. Então, essa construção de você colocar conceitos sobre a amamentação, de brincar de bonecas, né, de desenhos, por isso que a escola é importante, né, que os desenhos eles tragam esse conceito de que o leite materno é o alimento que nutre bem o bebê, porque a criança ela vai incorporando. Uma outra questão é que quando a gente, às vezes, vem agora dia da criança. Dia da criança, vamos comprar uma boneca para dar para uma criança, pode ser um menino ou menina. É importante, inclusive, que o menino comece a brincar de boneca para saber que quando o filho dele nascer, ele vai ter que aprender a trocar fralda, vai ter que colocar no colo para poder formar esse vínculo. Então, quando vocês comprarem uma boneca que vem naquela caixa, se tiver uma chupeta e mamadeira, faz o seguinte, corta ali do lado aquele plásticozinho e tira e joga fora. E quando você entregar esse presente, dizer, agora você vai brincar e o adulto, junto daquela brincadeira, porque é importante que ele participe de alguns momentos, ele comece a trazer esses conceitos da amamentação. Então, a gente tem que estimular a amamentação desde pequenininho. As propagandas que são feitas, esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, de passar algumas informações para vocês sobre como construir a prática do aleitamento materno, é fundamental. Esses dias, vários jornalistas, né, me ligam, radialistas, para poder falar um pouco sobre a amamentação. A gente tem que estar disponível para isso, porque tem várias pessoas que estão ouvindo o que você está dizendo, e elas vão acabando tendo uma certa confiança maior de que, se ela tiver dificuldade em amamentar, ela vai procurar um profissional. E uma outra questão também, que ainda é muito enraizada, é o uso da mamadeira, e daí já tem vários trabalhos mostrando que você pode ensinar um bebê, mesmo aquele prematuro, bem pequenininho, que ele tome o leite no copinho. Aqui você está vendo a língua do bebê, está aqui dentro do copo, você vira devagarinho e a criança vai fazendo aquele movimento de sucção e deglutição do leite que está entrando na boquinha dele. Então, são práticas que a gente precisa, sim, ajudar e apoiar, principalmente aquelas mães que têm crianças em berçários. Aqui eu só mostrando para vocês que é um trabalho que a gente tem desenvolvido aqui no Instituto da Primeira Infância, o IPRED. A gente está testando alguns modelos de intervenção de como é que eu posso trabalhar melhor as relações dos pais com os filhos. Então, nós utilizamos uma intervenção que nós chamamos vídeo feedback positivo, onde nós temos um profissional que é treinado, que pode ser qualquer profissional da rede básica de saúde, e ele grava, ele pede para a mãe, são 6 visitas que eles fazem nesses primeiros 6 meses de vida da criança, ou no primeiro ano de vida, e eles filmam uma mãe brincando com o seu filho, filma durante, no máximo, 10 minutos, depois volta essa filmagem e pede para a mãe olhar e ver quais foram as coisas boas que ela fez com o filho. E é muito interessante que, primeiro é bom, ela começa a se olhar, ela começa, puxa vida, eu estou tão desarrumada, que eu estou tão feia,
eu tenho que ajeitar mais o meu cabelo. Aos poucos ela vai mudando essa questão também da autoestima dela, e ela no começo ela não vê nada positivo. E o mediador, que é esse profissional, ele fica observando de longe e fica marcando ali em quanto tempo ela fez algumas coisas boas. Aí, quando a mãe não reconhece, ele volta a filmagem e vai lá naquele minuto em que a criança olhou para ela, sorriu, aí ele para a cena e mostra aqui para ela e dizendo, olha aqui o seu olhar, o olho no olho. Aí começa a falar da importância de você conversar com a criança, olhar, mostrar para a criança através da comunicação não verbal que ele tem que saber os significados daquele olhar da mãe. É muito interessante. Nós já fizemos essa pesquisa, agora eu estou começando com homens, com os pais, para também fazer o mesmo modelo, para que os pais aprendam como lidar mais de perto com essas crianças. São 6 visitas domiciliares que a gente faz, mandamos também mensagens semanais por WhatsApp para essas mães, porque elas têm acesso muito hoje, é muito largo esse acesso ao WhatsApp, e a gente manda mensagens interrogativas. Elas que nos pediram para fazer isso. Nós mandamos 2 vezes por semana uma mensagem. Por exemplo, você abraçou o seu filho hoje? Abraçar é muito importante para o desenvolvimento da criança. Muitas mães, depois a gente conversa com elas e ficamos acompanhando, elas diziam, professora, às vezes, quando eu estava dentro do ônibus, que eu sou faxineira, e eu recebi a mensagem de vocês, e eu ficava pensando, puxa, eu saí de casa, eu não dei um abraço, nem beijei meu filho. Quando eu chegava em casa, eu ficava todo o tempo lembrando daquilo que vocês tinham mandado. Então, essas também são formas da gente utilizar hoje, né, essa questão da tecnologia para poder reforçar esses laços familiares. Mais uma vez, dizer que pai não tem peito que produza leite, mas pai tem colo que, ao contato do seu filho com ele, ele vai reconhecendo o pai também, porque a criança, até mais ou menos 15 a 20 dias, ele só enxerga nessa distância, que é a distância de 20 a 30 centímetros. Quando eu coloco o bebê no colo, que às vezes ele franze a testa, é porque ele está sem foco. É como eu pegar uma máquina fotográfica e deixar sem foco. Então, eu tenho que ensinar o pai que nos primeiros dias, quando ele pegar no bebê, ele coloca ele nessa distância aqui, olha. A criança com a cabeça na dobra do cotovelo, porque a criança vai olhar e ele falando, ele vai dizer, esse homem está sempre comigo, essa mulher está sempre comigo, essa mulher é minha mãe, esse homem é meu pai. Então, isso é muito importante, até para que vocês saibam, tem algumas classes socioeconômicas mais favorecidas que às vezes contratam babás, que cobram até caro demais, e quando o bebê termina de mamar, coloca no braço da babá. O que acontece? A criança, cada vez que for olhando para cima, ele vai pensar que aquela mulher é a pessoa que cuida mais dele, que ela é a figura da mãe. Por isso que, às vezes, alguns contratos, quando terminam, os bebês não dormem, choram muito, não querem mais comer, e às vezes é importante. Houve alguma mudança nesses dias na sua casa? Aí ela diz, não, porque a babá foi embora. Às vezes tem mãe que tem que trazer a babá de volta e a mãe ficar pegando mais na criança para ir fazendo essa transição. Creiam, a criança é esperta. E aqui, só para terminar, eu não gostaria de falar de amamentação hoje, de responsabilidade social, sem a gente também pensar em situações que muitas vezes a gente não percebe, são pessoas mais invisibilizadas pela sociedade, e que é um grupo que eu trabalho desde 2004, que são mulheres cegas e mulheres surdas. E eu, na época que eu fazia a minha tese de doutorado, eu estava esperando as mães saírem, porque eu estava entrevistando mulheres que eram atendidas por enfermeiras, e eu queria saber como é que elas acolheram aquela consulta. E foi muito interessante que um dia eu estava esperando a mãe sair, e quando eu olhei, a mãe saiu chorando, com um bebê de 5 dias no colo, e uma criança de 7 anos segurando a mão dela. E quando eu olhei para ela, eu vi que ela era cega. E aí eu perguntei, por que motivo você está chorando? O que é que houve? Não, é porque a doutora disse que eu observasse se meu filho vai ficar mais amarelinho, se a icterícia dele, que é a icterícia, vai piorar a partir de amanhã. Como é que eu vou observar isso
se eu sou cega e o pai dele também é cego? Então, isso, naquele momento, quase que eu mudava a minha tese de doutorado. Mas, a partir daquele momento, eu comecei a trabalhar com grupos. Eu tenho alguns trabalhos que vocês podem ver. Eu já escrevi alguns artigos que estão publicados sobre esse cuidado de mães cegas. E aí eu fiz um trabalho para ver como é que as mães cegas amamentavam, como é que essas mães cegas davam o alimento para essa criança depois dos 6 meses. E aprendi muito, tem muita coisa para a gente aprender com eles, mas é importante que as equipes procurem saber mais na sua região se existem pessoas com deficiência. Essas pessoas precisam ter, sim, um cuidado mais permanente, visitas domiciliares mais frequentes, principalmente no primeiro mês, que é aquele período em que ela está se adaptando. Essa daqui é uma mãe surda. Ontem, inclusive, ela deu aula para 70 alunos de medicina, que eu todo semestre levo, para ela falar com alunos que estão no 3º semestre de medicina sobre como os futuros médicos devem se relacionar com as pessoas surdas. E é muito interessante isso, porque já tem alguns anos que eu faço essa atividade, e com isso vários médicos, vários enfermeiros já estão fazendo cursos de Libras, porque eles se sensibilizam muito quando elas principalmente a Vanessa, fala sobre a experiência dela quando teve o Davi. Ele hoje está com 2 anos e eu a acompanhei na gravidez, né, para poder ensinar como é que ela deveria cuidar do filho dela. Peguei um intérprete de Libras e fizemos vários atendimentos com ela desde a gravidez e depois do parto, e ela conseguiu amamentar o seu filho exclusivo durante 6 meses, como também outras pessoas com deficiência, que é uma outra aula. Se vocês tiverem um dia, eu tenho vários estudos, várias dicas de como trabalhar, mas é um tema à parte que a gente precisa. Hoje eu estou trazendo só para despertar em vocês, mas se tiver interesse, futuramente, a gente pode agendar uma conferência sem nenhum problema, eu tenho o maior prazer. E aqui, para concluir, dizer que nós temos muitos desafios para os próximos anos. Primeiro, como já foi colocado na fala inicial, manter o aleitamento materno exclusivo é desafiante. O estudo que eu estou fazendo aqui em Fortaleza e em 24 municípios do estado do Ceará, a gente percebe que muitas mães dão peito, mas o aleitamento exclusivo está muito baixo, não chega a 24% até os 6 meses, e isso nos leva a pensar e reestruturar, rever as nossas práticas de visita domiciliar, porque funciona. Quanto mais eu tiver presente dentro da casa dessa mãe, nos primeiros 15 dias, principalmente, isso tem um impacto muito grande de não ter o desmame precoce, né? Nós temos que conquistar as mulheres para serem doadoras de leite, né? Houve toda uma campanha de que o leite poderia passar o vírus e tal, então muitas mães, são os mesmos tabus e mitos que se colocaram há anos atrás, também estão passando agora com essa questão da Covid. Temos que avançar nas propagandas de fórmulas infantis, governos dos estados têm que fazer mais campanhas. Não adianta a gente pensar que já está sedimentado o aleitamento materno, que não está. Nós temos que fazer permanentemente campanhas e promoções, não é só no agosto dourado, são todos os meses, todos os dias. Treinar as equipes de atenção primária para atuar na promoção do aleitamento materno. Nós temos que trazer mais a questão do aconselhamento, porque muitos profissionais ainda julgam muitas mães quando elas não amamentam, é dizer, seu filho vai morrer, esse menino vai adoecer, e a gente sabe que não é assim que a gente consegue convencer uma mãe. Nós temos que criar modelos de promoção, de educação, principalmente de formação de vínculos entre os profissionais e as mães e os pais, principalmente. Ter uma comunicação mais permanente da amamentação e produzir, como já foi falado aqui também, estudos científicos que respondam aos questionamentos sobre o desmame e a baixa prevalência do aleitamento materno. Nós estamos agora acompanhando aqui em Fortaleza, eu fiz desde a gravidez, no auge da pandemia, eu fiz uma pesquisa, porque eu queria saber como é que estavam as mulheres grávidas, e deu muito elevado, deu em torno de 45% de transtornos emocionais nessas mulheres, e isso repercute, sim, no aleitamento materno.
E agora nós estamos acompanhando as mesmas mulheres que tiveram filhos em julho e agosto do ano passado. Já estamos começando a escrever os primeiros resultados. E agora, na outra semana, eu já vou começar a acompanhar essas crianças e essas mães um ano depois. Então, nós estamos aplicando uma série de instrumentos para ver a questão de formação de vínculos, questões de doenças que aconteceram, de mortes. Um dado que está nos preocupando muito é que, nessa população que nós entrevistamos, já tem várias mães que estão doando o seu filho, ainda nesse primeiro ano, para outras pessoas, outros familiares, pela questão de não ter alimento em casa. Da extrema pobreza está realmente afetando as famílias e as mulheres estão doando essas crianças. E para isso é importante, nós já sinalizamos isso, o governo do estado do Ceará hoje doa às mulheres de um programa Mais Infância daqui, aquelas que recebem Bolsa Família, recebem um adicional de mais R$100 para ver se essa mãe ela consegue manter uma alimentação dentro da casa dela e evite, inclusive, o desmame precoce. Então, isso também é uma outra responsabilidade de governo que a gente tem que sinalizar e que vocês podem discutir também. E eu gostaria de agradecer muito, eu estou passando aqui 7 minutos do meu tempo, mas dizer que é um momento de satisfação muito grande eu estar aqui hoje com vocês e depois me coloco à disposição para que a gente faça um debate. Muito obrigada.